Glória a Deus. Essa semana falei bastante sobre as maneiras que Deus tem para nos responder. Muitas são as pessoas que acham que Deus só tem uma fórmula, ou uma forma, um jeito de trazer resposta. Eu já vi pessoas dizerem, eu vou ter resposta só orando. E hoje, a gente vai ver que, hoje em dia, a gente observa que não é só a oração que faz com que Deus, Ele nos responde. Existem várias maneiras e formas que Deus pode nos responder. Nós precisamos estar atento, precisamos estar bem com o coração voltado para Ele, para não perder a resposta que o Senhor tem para nós. Hoje eu quero falar, igreja, sobre manter o foco. Você sabe o que é foco? Para você, o que é foco? Talvez alguém vai dizer assim, ter um objetivo, planejar algo. Eu estava até assim meditando, refletindo. Ontem eu fiquei um bom tempo com Deus e estava assim analisando, irmãos. O mais difícil em nossas vidas não é achar um alvo, não é ter um foco. Você já viu que o mais difícil para o cristão, para o crente, é manter os olhos no foco e caminhar na sua direção sem se desviar, sem assim perder o seu objetivo? Se eu perguntar aqui, quem tem foco, quem tem objetivo? Vamos melhorar aqui. Quem tem um sonho? Eu acredito que todos já têm um foco, já tem uma direção, já sabe o que vai fazer, já tem no coração o que vai utilizar para que então ela chegue até o foco. Só que muitas são as pessoas que estão desistindo, irmãos, no meio da caminhada. Então eu quero dizer para a igreja, o difícil não é ter foco hoje. O mais difícil para a vida cristã é a gente manter focado para o alvo, olhando para o alvo, olhando sem então desviar os nossos olhos, sem então tirar os nossos olhos daquilo que estamos focados. E eu pude encontrar aqui o caso de Neemias. Eu vejo que assim como aconteceu com Neemias, acontece tanto também nos dias de hoje. São tantas coisas que enchem a nossa mente, são tantos problemas, ansiedades, adversidades, que então tentam dominar os nossos corações. Para quê, igreja? Para tirar a gente do foco, para tirar a gente do nosso objetivo. Qual é a finalidade de Satanás para tirar a gente do foco? Irmãos, para não terminarmos o que começamos, para não atingirmos os nossos objetivos, e então não realizaremos a vontade do Pai. Eu disse essa semana para algumas pessoas que não basta começar, nós precisamos concluir, terminar. Nós precisamos estar focado para então, irmãos, concluir a boa obra que nós começamos. Como a gente pode observar, começar, muitos começam. Você vai pegar aí pela escola. Quantos alunos começaram o ano letivo? Estamos aí no 3º mês. Vai ver, já tem muita gente que desistiu. Muita gente que já parou. Muita gente que já abriu mão. Muita gente que já está dizendo, estou cansado, não aguento mais. Não só a escola, mas cursos, vamos colocar trabalho. Tem gente que mal começa a trabalhar e de repente já quer, irmãos, deixar o trabalho, já perdeu o foco, já quer romper ali o que era para dar continuidade. Então a mensagem de hoje nós temos como objetivo aqui mostrar para você que há uma grande necessidade, nós necessitamos manter o foco, amém, igreja? E não desviar o foco que nós temos, irmãos, em nada. Vai aparecer obstáculo, vai aparecer dificuldade, vai aparecer problemas, vai aparecer tanta coisa para você não realizar a obra de Deus, a vontade de Deus. Olha, uma das finalidades que eu estou aqui
tentando aqui declarar isso para a igreja, para que você possa abrir os seus olhos, é que o diabo, o inimigo, nosso adversário, ele não quer que a gente continue na caminhada com Deus. Você vai ver, irmãos, na caminhada com Deus, quantos começaram com você? Às vezes, se você olhar para a sua casa, sua família, você vai ver que as pessoas começaram a vir com você. Claro que tem gente que começa só, depois a família vem. Mas tem gente que começa, irmãos, não, olha, vamos em família para a igreja buscar a Deus. E de repente, irmãos, vai passando o tempo, quando vê a pessoa está sozinha. Aí me lembra do texto lá de Gênesis, onde a Bíblia fala de Jacó? Jacó estava passando ali, irmãos, o val de Jaboque, e de repente ele se depara com o anjo, e ele não estava só. Ele estava com a mulher, estava com os filhos, estava com o empregado, tinha uma grande comitiva com ele, naquela caminhada, e quando o Jacó então para lutar com aquele anjo, ele olha para um lado, olha para outro, lembra do texto? O Jacó agora está só. Cadê as pessoas que estavam com ele? E o Jacó, irmãos, focado, segurando o anjo. O que o Jacó dizia? Não solto enquanto não me abençoares. O Jacó estava focado. Diga glória a Deus. Se eu não tiver focado, eu vou dispersar como os outros também se dispersaram. Nós precisamos estar focado. O caso do Neemias aqui, vamos ler o texto aqui para conhecer e trazer aqui uma inspiração muito importante para essa leitura que vamos fazer aqui. Olha só, Neemias 6, a partir do verso 2. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiro a dizer. O que o Neemias está dizendo através dos mensageiros? Estou fazendo uma grande obra. E o que ele disse? De modo que não poderei parar, essa obra, não poderei descer. Que então cessaria esta obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. E da mesma maneira, enviaram a mim, quantas vezes? 4 vezes. E da mesma maneira lhe respondi. O que Neemias está nos ensinando, irmãos? A manter-se focado. Veja que por 4 vezes veio as pessoas e tentaram tirar Neemias do foco. O Neemias focado está dizendo assim: eu não posso parar a boa obra que eu estou construindo, eu não posso parar de fazer a vontade de Deus, eu não posso parar de atender o meu chamado para então fazer o que você quer. Irmãos, vai ter pessoas que vai querer que você faça tanta coisa para você tirar o foco daquilo que Deus quer que você faça. Olha o que o Neemias está nos mostrando, irmãos. De tantas coisas que... Imagina, irmãos, as pessoas falando ali: Neemias, tem que ir lá. Neemias, olha, é você que tem que ir lá representar, falar, você que tem que ir lá fazer alguma coisa. Imagina a cabeça do Neemias nessa hora. Por isso que eu disse agora há pouco, irmãos, são tantas coisas que enchem a nossa cabeça, a nossa mente, para desviar o nosso foco. São tantas coisas que... o inimigo, a circunstância faz a gente olhar para então aquilo dominar o nosso coração e a gente tirar o foco daquilo que estamos fazendo para Deus. O Neemias responde, irmãos, com firmeza: não poderei ir, não poderei descer, não vou fazer isso. Por detrás disso, o que o Neemias estava fazendo, igreja? Estava focado. Amém, igreja? Diga comigo assim: eu preciso me manter focado para fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Se você não estiver focado, irmãos, qualquer pessoa vai conseguir tirar você do foco. Qualquer falatório, qualquer discurso, qualquer
opinião vai fazer você, então, se desviar do foco principal que está no seu coração. Amém, igreja? Então, diga comigo assim, não basta começar. Pode ser mais forte, diga, não basta começar. Tem que estar focado para poder terminar o que eu comecei. O Neemias estava focado. 4 vezes tentaram tirar o foco dele. 4 vezes tentaram impedir dele construir, continuar a construção, né, para terminar. E tentaram, irmãos, mas não conseguiram. Porque Neemias estava focado. Olha para a pessoa que está perto de você, diga assim, não permita que nada venha te distrair. Agora, diga para você, diga, eu não posso permitir que nada venha me distrair. Irmãos, cuidado com as distrações. Eu estou falando aqui, irmãos, acerca de Neemias, eu vou usar outro texto daqui a pouco, mas eu creio que Deus tem um objetivo diante dessa palavra. Uns podem levar isso para a família, casamento, outros podem levar isso para a vida profissional, trabalho, outros podem levar isso para a vida espiritual, vida com Deus. Aonde você tem perdido o foco? Aonde você tem parado, irmãos, no meio do caminho? Veja que o apóstolo Paulo fala assim, ó, corrieis bem, você estava tão animado, você estava tão bem focado, você estava tão, olha, atento, por que parastes? O que está fazendo você parar? O que está fazendo você, irmãos, desistir? O que está fazendo você voltar atrás? Deus está nos mostrando hoje que nós precisamos ligar esse alerta para a gente não perder o nosso foco. Eu tenho, uma grande obra a ser feita, então eu tenho que focar nela para que eu não venha desviar os meus olhos e que essa obra não venha ser uma obra inacabada. Já pensou, irmãos, daqui um tempo, uns anos, as pessoas olhar para você, o fulano, ciclano, aquela pessoa que começa e para, aquela pessoa que não tem firmeza na sua caminhada com Deus, aquela pessoa que na primeira adversidade desiste, aquela pessoa que abandonou o casamento, abandonou a família, Olha só, irmãos, eu falo assim, a gente olha assim por aquilo que as pessoas vão pensar, claro que a gente não deve se importar com isso, mas vamos melhorar aqui? E o que Deus pensa a respeito de nós, acerca disso? Já pensou Deus olhando para mim, para você e dizendo, poxa vida, Claro que é uma expressão minha aqui. Por que você parou? Por que você desistiu? Por que você desviou o foco? Por que você não foi adiante? Irmãos, lembra o que a Bíblia diz? A boa obra que Deus começa, Ele é fiel para terminar. Ele não para nada pela metade. Enquanto Ele está fazendo, Ele está aperfeiçoando para entregar a obra na nossa vida completa. Nós precisamos também ter o mesmo modelo, padrão. Eu estou fazendo a obra, não acabei ela, eu tenho que me aperfeiçoar, tenho que ser melhor cada dia, mais e mais, para que quando essa obra for completa, irmãos, Deus venha ser glorificado com o meu testemunho. E que as pessoas vejam a ação de Deus na minha vida. Neemias, olha só, a gente lembra até hoje, o Neemias não perdeu o foco. Poderíamos estar falando aqui o contrário, Se isso tivesse acontecido, Neemias, aquele que começou a reconstrução, Ele tentou levantar novamente lá Jerusalém, aquele que fracassou, aquele que parou, aquele que desistiu, aquele que retrocedeu. Olha que fracasso que Neemias teve na sua caminhada, Mas a gente não tem isso, porque a história de Neemias foi o contrário. A gente vê, irmãos, o homem que Deus levantou, então, para estar focado, para que aquela obra fosse, então, concluída. Eu acredito que Deus levantou você, para, então, Ele fazer através de ti, uma grande e tremenda obra
a qual vai ser lembrada por muitos e muitos anos. Amém, igreja? Amém? Você entendeu por isso que eu disse para você agora há pouco? Vamos repetir novamente? Diga assim: não basta começar, tem que estar focado para poder continuar. O Neemias estava focado. Mateus 14, vou usar outros textos aqui para a gente ter várias referências, a Bíblia nos traz acerca de foco. Mateus 14, o verso 29 e 30. Mateus 14, 29 e 30. Aqui o texto está falando que Jesus estava andando sobre o mar. Pedro avistou Jesus. Inicialmente ele achou que era um fantasma, mas ele perguntou: se é tu, me manda ir ter contigo. Jesus chamou. Aí no versículo 29 está escrito: e ele disse, o que Jesus disse? Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva. Amém. Nessa passagem aqui, eu quero dizer para a igreja: não permita nada te distrair. Irmãos, nós só temos uma vida para viver e infelizmente nós desperdiçamos boa parte dessa vida em tarefas inacabadas, em projetos que não foram concluídos. Veja só, o Pedro, por causa da perca do foco, ele poderia ali morrer. Ele não ia ter outra chance, outra vida. Então veja só, nós estamos muitas vezes desperdiçando a oportunidade que nós temos, porque nós andamos distraídos. Veja que a distração que fez o Pedro tirar os olhos de Cristo foi o que, igreja? A tempestade. Diga comigo assim: a tempestade distrai. O que você acabou de dizer? A tempestade tira o seu foco. Os problemas, se você não estiver olhando para Jesus, vai tirar você do foco. As lutas, se você não estiver olhando para Jesus, você vai, irmãos, perder o foco. Você vai ficar distraído. E você pode até morrer espiritualmente. O Pedro aqui está correndo um grande risco. Claro que a gente já sabe, hoje é fácil a gente falar de um texto que a gente já conhece, mas imagine lá o Pedro, irmão, se coloca no lugar do Pedro. A distração dele, irmãos, olha só, está fazendo ele agora se afundar. Está fazendo agora ele ir para o fundo. Ir para o fundo, ele iria morrer, iria acabar para o Pedro aquela vida que ele tinha. Então, quando a gente perde o foco, quando a gente se distrai com as tempestades, com as lutas, com os problemas, irmãos, a gente corre um grande risco de se afundar nessa vida, de se dar mal. Pedro andou sobre as águas caminhando em direção a Jesus, mas afundou ao prestar atenção no vento, na tempestade. Isso também acontece conosco. E às vezes a gente fica culpando o vento ao invés de reconhecer as nossas falta de foco, né? Não, eu afundei na vida por causa da tempestade. Eu me dei mal por causa do fulano, por causa do ciclano. A igreja é o pai, é a mãe, é o patrão. Não, olha, meu casamento está difícil, é a esposa, ou é o marido. A pessoa nunca assume, reconhece, irmãos, a falta do foco que está, então, fazendo essa tempestade, esse mal, ser um tormento para a vida dela. O Pedro está aqui nos mostrando, irmãos, acerca desse texto, claramente, que se a gente se distrair, a gente vai afundar. Se a gente distrair, tirar o foco, olha só, a gente vai se dar mal.
Amém, igreja? Então o que nós precisamos fazer? Discipular, né, ou disciplinar o nosso espírito. Nós precisamos disciplinar, irmãos, o nosso espírito e concentrar nossa mente e avançar em direção ao Senhor. Se o Pedro tivesse ali focado somente no Senhor, né, com a mente, irmãos, voltada somente para Cristo, eu acredito que nem tempestade, nem ondas altas teria feito Pedro, então, ficar distraído. Amém, igreja? Diga comigo, eu preciso disciplinar o meu espírito. Diga, concentrar a minha mente. Irmãos, que sua mente fique concentrada em Deus. Que a sua mente fique focada no Senhor. Nós temos que, irmãos, agarrar, né, as oportunidades que nós estamos tendo e pegar, irmãos, como a única da nossa vida. Veja, a oportunidade que o Pedro teve, a gente vê que ninguém mais teve. Quem mais andou sobre o mar? Alguém andou sobre o mar? Existe outro texto? Outra? Eu nunca vi, né, no sentido aí. Olha a oportunidade que ele teve, a única, né? Então veja só, existem oportunidades que são únicas. E se a gente não agarrar, não pegar, irmãos, e aplicar no nosso coração, a gente vai desperdiçar, perdendo o foco, e vamos acabar então afundando, né? Perdendo a direção do foco principal. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, o verso de número 12. 12 e 13. Hebreus 12, 12. Coloca na transformadora aí para mim, por favor, Mike, na versão. Hebreus 12, 12. Enquanto ele encontra ali, vamos lendo aí, eu vou lendo aqui na Bíblia. Diz assim, Hebreus 12, 12. Portanto, tornai e levantai as vossas mãos cansadas e joelhos desconjuntados. 13. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não se desvie inteiramente. Antes, seja o quê? Sarado. Vamos ler aqui, coloca aí a 12. Olha na tela mais perto aí, por favor. Portanto, o que está dizendo aí, igreja? Revigorem as suas mãos, revigorar, fortalecer, né? Fortaleça as suas mãos cansadas, fortaleça os seus joelhos enfraquecidos. 3. Aí diz aí o 3. Façam caminhos retos para seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Amém. Sabe o que eu aprendo com esse texto aqui? De nada adianta você ficar, irmão, chorando pelas oportunidades perdidas. É preciso se levantar, é preciso fortalecer as mãos cansadas, é preciso, irmãos, fortalecer os joelhos trementes e fazer veredas seguras para os nossos passos. Mas tem gente que fica, irmãos, né, lamentando, chorando, fica reclamando, fica murmurando pelas oportunidades perdidas. Olha só, não adianta nada. O ditado diz, não adianta chorar pelo leite derramado, não tem como utilizar, não tem como voltar. Já foi, já era. O que nós devemos fazer, irmãos? Não lamentar as coisas que se foram e buscar as que ainda estão por vir. Amém, igreja?
Diga comigo assim: eu não posso ficar lamentando das coisas que se foram. Diga: eu preciso buscar as coisas que podem vir. É o que o texto está nos mostrando. Mas para isso nós precisamos fortalecer os nossos braços, fortalecer os nossos joelhos e, irmãos, parar de ficar reclamando. Né? Parar de ficar dizendo: perdi, né? Que oportunidade perdi, porque eu desviei meu foco. Aconteceu? Foi? Já era. Agora foque novamente. Né? Fique, irmãos, fortalecidos seus braços, seus joelhos, para você então não se desviar e perder a oportunidade novamente. Agora, em Jonas capítulo 1, o verso de número 3. Jonas 1, 3. No versículo 2, Deus tinha um foco para o Jonas, para ele se levantar, ir para a cidade de Nínive, clamar por arrependimento, clamar anunciando a grandeza de Deus. Só que no versículo 3 a Bíblia diz: e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor. Para onde? Para Tarsis. Amém. Vamos aqui aprender algo muito importante. Você vê aqui, irmãos, o Jonas perdendo o foco. Aonde ele deveria estar focado era a vontade de Deus. O foco de Deus para Jonas era para ele ir até a cidade de Nínive, né? Com a missão então de levar o povo ao arrependimento, levar ao povo a reconhecer a grandeza de Deus. Mas ele preferiu fazer o que, igreja? Desviar-se do foco e ir para Tarsis. Quando a gente desvia do nosso foco, nós andamos na contramão de Deus. Já parou para observar isso? Quando desviamos o foco, nós andamos na contramão do Senhor. A gente foge, irmãos, da vontade de Deus. A gente sai dos trilhos. Quando nós agimos, né, dessa forma, nós aqui acabamos então deixando que os problemas, as dificuldades acabam então nos dominando e fazendo a gente ficar acomodados. Né? Tem gente que está, irmãos, diante de uma zona de conforto, aonde que já era para ela ter reagido, já era para ela ter voltado para o foco, em servir a Deus, em fazer a vontade de Deus, mas a zona de conforto está muito grande. A pessoa ela está muito parada, ela está muito distraída, desatenta. Irmãos, volte para o foco. Olha a desatenção do Jonas aqui, fez ele parar onde? Dentro de um peixe. Né? Veio tempestade, veio situações complicadíssimas. E a gente vê que muitas são as pessoas que acabam também sofrendo as mesmas consequências que o Jonas, ele também sofreu. Lá em Gênesis, eu só vou comentar aqui, você vai encontrar, capítulo 22 principalmente, a história fala de Abraão. E nós sabemos que quando Deus pede a Abraão um filho, o Abraão não sabia o propósito, né? Ele apenas obedeceu. Outra vez o Senhor Deus fala para Abraão sair, né, da sua tenda, da sua parentela, e ir para um lugar onde Deus iria mostrar. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Mesmo Abraão não sabendo para onde ia, ele sabia com quem ia. Amém? Ele não sabia para onde ia, mas sabia com quem ia. Sabe, irmãos, isso me faz refletir, me faz entender que isso faz uma grande diferença.
Quando Deus coloca um desafio no seu coração, quando Deus coloca um foco na sua vida, um alvo para você, irmãos, Ele te capacita a vencer e assim, né, você romper todos os obstáculos para você atingir o seu alvo. Talvez você diz assim, mas eu não sei o que será de mim, mas você vai com Ele. O Abraão não sabia o que viria, mas sabia quem ele estava, que era Deus. Né? Às vezes você não sabe, irmãos, o objetivo desse foco que Deus colocou no teu coração. Apenas faça como Abraão, obedeça, vai adiante, segue em frente. Mesmo saber o que poderá acontecer, não tem problema, eu estou com Todo-Poderoso, Deus que me deu essa missão, Ele não vai me abandonar. Então Abraão não sabia para onde ia, mas sabia com quem ele ia. Talvez você não sabe para que esse foco que Deus colocou na sua vida. Talvez você não sabe esse alvo que está no teu coração. Irmãos, para de ficar com medo. Saiba que quem te deu esse alvo, essa meta, essa missão, é o Deus que vai te dar condições de permanecer firme na presença dEle. O apóstolo Paulo fala que Ele não coloca em nós, irmãos, fardo ou dificuldade a qual nós não vamos conseguir suportar. Então tudo que o Senhor coloca no nosso coração como desafio, como alvo, como um foco, Ele vai nos dar condições. Precisamos aprender a caminhar focado com Deus. Eu não sei o que vai vir, mas eu estou focado com Deus. Amém, igreja? Você pode dizer isso comigo? Eu não sei o que pode me acontecer, mas eu estou focado com Deus. Quando Deus chamou Abraão, ele não sabia para onde ia. Veja, ó, vai ao lugar que eu te disser, que eu te mostrarei. Hã? Ele não sabia para onde ia, mas no coração, eu sei quem está me mandando ir. Eu sei com quem eu vou nessa caminhada, focado para não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Mantenha-se focado em Deus. Mantenha-se olhando para Deus. Para terminar, eu quero concluir aqui esse texto, essa observação do foco, em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. A partir do verso 25, nós encontramos aqui a história da mulher que tinha um fluxo de sangue. A mulher hemorrágica, que 12 anos sofria com aquela doença. E o texto diz assim, vamos ler só para recordar o texto e tirar aqui uma grande inspiração. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e desperdiçando o que, igreja? Desperdiçando tudo o que tinha. Vamos entender aqui, ó, toda a sua finança, todo o seu dinheiro, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Vamos por parte aqui. Veja só, essa mulher, ela não tinha agora só a hemorragia de 12 anos. Ela não tinha apenas agora a enfermidade que trazia dor para o seu corpo. Agora essa mulher tinha outros problemas. Olha o que a gente observou. Além da dor, além da hemorragia, da doença, essa mulher tem agora qual outro problema, igreja? Problema financeiro. Ela gastou tudo que tinha. Então veja só que, às vezes você tem enfrentado, batalhando aí, né, lutando contra um problema, de repente vai surgir outro problema, e às vezes até financeiro. O que eu estou dizendo, irmãos? As coisas podem até piorar. E o texto fala disso, nós acabamos de ler a parte final. E ela, depois de então está com dor, está sangrando 12 anos, agora ela sem dinheiro, e a Bíblia diz que é indo ainda a pior.
Só que esse texto, claro, falando aqui de foco, eu estou observando esses detalhes para você ver, irmãos, que mesmo com dor, mesmo, desculpa a expressão aqui, né, sangrando 12 anos, mesmo, irmãos, na miséria agora, sem dinheiro, vamos dizer, pobre, e agora, ainda pior, essa mulher não perdeu o foco. Quando ela ouviu falar de Jesus, a fé surgiu no coração, e ela dizia, lá, vamos pular aqui, ela dizia o que no verso 28? Se tão somente tocar nas suas vestes, mas pode ser melhor essa leitura, vamos lá, igreja? Qual que é o foco dela? Se tão somente tocar em Jesus, sararei. Olha só, irmãos, uma mulher focada em Cristo, cheio de problemas. Tem gente que diz assim, eu perdi o foco porque eu estou cheio de problemas. Para que isso não cola com Deus. Uma mulher que, irmãos, financeiramente está mal, uma mulher que está com o corpo doendo, sangrando, está difícil para ela, indo de mal a pior, porém ela está focada em tocar em Jesus. Vamos entender aqui, irmãos? Tem gente que às vezes ela começa a dar desculpas, né? Ela começa a dar as desculpas. Eu perdi o foco, é culpa do marido, é culpa da esposa, é culpa da igreja, é culpa do pastor, culpa dos obreiros, ninguém me ajudou. Minha família não estendeu a mão quando mais precisei. Isso é desculpa. A mulher quase morta, indo de mal a pior, cheia de problemas. Mesmo assim, focada. Se eu tocar em Jesus, nas vestes, sararei. Esse é o foco que ela tinha. Em tocar em Jesus. Só que, irmãos, veja só. Além do foco principal que era tocar em Jesus, como estava a vida dessa mulher? Toda destruída. Toda mal, difícil. Eu estou observando isso aqui com a igreja, irmãos, para a gente tentar assimilar e entender que apesar dos meus problemas, das minhas lutas, das dores, talvez, da dificuldade financeira, eu preciso permanecer focado. Eu não posso, irmãos, tirar o meu foco. E além de tudo, irmãos, falei aqui da doença, né, da dor, ali financeiramente mal. Quando ela decide, ela sai da sua casa, focada, ela decide ir até Jesus para tocar nas vestes. O que ela encontra agora? A multidão. Olha aí, mais outra adversidade, mais outra circunstância. A multidão, irmãos, a multidão também seguia Jesus, mas seguia sem objetivo nenhum. Não tem relato nenhum que Jesus ali operou na multidão, com a multidão. Então vamos entender, se eu faço parte da multidão, que vivo, irmão, seguindo Jesus, sem foco, sem objetivo, nada vai acontecer na minha vida. A história, o texto, outros, não tem nada relatado que Jesus estava operando na multidão ali, né? Não dá, pelo menos esse texto aqui não traz nada. Jesus curou a multidão, alguém da multidão, né? O milagre, não acontece nada com a multidão, mas a multidão estava seguindo Jesus. O que me chama a atenção é que a multidão seguia Jesus, só que seguia Jesus desatento, desfocado, sem foco, sem interesse, sem objetivo. A gente não pode ser essa multidão que está seguindo Jesus. Irmãos, e quando fala essa multidão que segue Jesus e nada acontece na sua vida, é aquele tipo de pessoa que a gente muito fala, né? É o tipo de crente, é o tipo de cristão que está seguindo Jesus, mas a vida dela não tem transformação, não tem mudança, não tem um mover de Deus na vida dela. Mas eu estou seguindo a Jesus, eu até vou na igreja. Você está seguindo com uma multidão. A multidão que segue Jesus, irmãos, sem foco, sem objetivo, nada acontece. Não tem relatos.
né? É o tipo de crente que, irmãos, não dá um bom testemunho. Né? É o tipo de crente que só fala besteira, só fala coisas que pesada, torpe, palavrão. Né? É aquele crente, aquela pessoa descomprometida, não tem compromisso nenhum com Deus, não tem foco no Senhor. Então a multidão também seguia Jesus. Agora essa mulher entra na multidão para ser diferente da multidão. Tem muita gente dentro da igreja, mas nós temos que ser diferente, irmãos. Não para ser melhor, não para mostrar que somos melhor. Mas nós temos que ser diferente, nos servir, porque estamos focados em Cristo. Amém? Tem muita gente que vem na igreja, só que vem sem foco, de buscar a Deus, de entregar a sua vida ao Senhor por inteiro. Tem gente que vem, às vezes nem sabe para que veio, né? Eu vim só para passear. Eu vim porque é um hábito, é um costume, é uma rotina. Você está fazendo parte da multidão que está seguindo Cristo e que nada vai acontecer na sua vida por muitos e muitos tempos. Você tem que ser essa mulher, que apesar de ter entrado na multidão, ela tinha com ela: o meu negócio não é com a multidão, é com Cristo, eu estou focado. Não importa o que a multidão diz, não importa o que as pessoas falam, não importa com o levante de Satanás. O meu negócio não é com a multidão, é com Cristo. Amém? O meu e o seu negócio não é com as pessoas. O nosso negócio aqui, o que nos traz aqui é Deus. Então que o nosso foco esteja no Senhor. Cuidado com falatórios, cuidado com diz-me-diz, cuidado com aquilo que pode, irmãos, fazer parte da multidão, que vai fazer você desviar o seu foco e se perder na caminhada com Deus. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Entenderam aqui a parte da multidão? Eu nem ia falar isso aqui, né? Cuidado, talvez você está fazendo parte da multidão que segue Cristo e nada tem acontecido na sua vida. A vida não é transformada, a sua vida não é mudada, você não é curado, você não é liberto, você não prospera, você não tem mais de Deus, porque você não tem foco, mas está seguindo. A multidão seguia, mas nada acontecia com a multidão. Essa mulher entrou na multidão para ser diferente da multidão, porque ela tinha um foco. Qual era o foco dela, igreja? Se eu tocar em Jesus, sararei. Ela está nos mostrando que ela está focada, né? Ela está mostrando para a gente, irmãos, que quando a gente está focado, olha o que acontece. Vamos observar aqui, ó. Versículo 29. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu seu corpo já está curado daquele mal. Focada, ela toca em Jesus e recebe virtude, o poder de Deus, a qual curou ela daquela enfermidade. Eu quero finalizar aqui dizendo, irmãos, quando estamos focados, nós recebemos o poder de Deus, que nos dá a condição de então continuar na caminhada, seguindo a Ele, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Lembra da palavra que diz que a gente não pode olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas olhar, vamos dizer, né, para Deus, porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Então, eu quero aqui dizer, irmãos, existe uma grande importância de manter o foco na sua caminhada com Deus, principalmente. Começa a se importar com isso. Eu preciso me manter focado. Eu não posso perder o meu foco. Essa mulher não perdeu o foco. Se você não tirar o foco de Cristo, irmãos, se você não se perder entre a multidão, como a multidão, certamente o Senhor vai manifestar o poder de Deus sobre a tua vida, certamente Ele vai cessar ali a hemorragia, a doença, os problemas, e olha, a grande manifestação de Deus vai ser grande na sua vida, mas grande mesmo, né? A gente vê aqui, foi um sobrenatural o que aconteceu com essa mulher que estava focada. Amém?
Muitos começam bem, mas param no meio do caminho. Não vamos parar. Nós temos um alvo, chegar aos céus. Né? Aconteça o que for, eu não vou desviar o meu foco para nada. Que você possa entender isso também. Tá bom? Esse é o recado, é a palavra de Deus para nós hoje. Que você possa receber. Talvez você tenha desfocado, tenha perdido aí o foco de alguma coisa. Eu levei para várias áreas aqui, aí você vê, irmãos, qual que o Espírito Santo falou ao seu coração, né? Aonde você tem perdido o seu foco? Aonde você está aí com vontade de parar, de desistir, de retroceder, de voltar atrás? Lembra que Deus fala que o justo vive pela fé. Não podemos recuar. Não podemos perder o foco. Porque se a gente recuar, se a gente perder o foco, o que vai acontecer? Ele não tem prazer naqueles que desistem. Deus não vai, irmãos, nos aceitar. E aí seremos então reprovados pelo Senhor. Amém? Digam graças a Deus. Fecha teus olhos. Sentado mesmo, os obreiros vão preparar a ceia. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela direção que o Senhor